Irmãos, é um privilégio para nós estarmos juntos. Talvez você não tenha valorizado esse tempo, mas ele é um tempo precioso. É um tempo onde nós podemos desfrutar do nosso Senhor, daquilo que Ele fez por nós. E todas as manhãs, de domingo, que nós estamos aqui para partir o pão, para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Eu não sei você, mas eu creio que muitos irmãos já tiveram o desejo de estar com Cristo. Não no sentido de suicidar, mas de partir. Estar com Cristo. Porque Paulo mesmo já nos declarou, é muito melhor. Mas estar com Cristo é muito melhor. E nós estamos presenciando, um tempo presente. Tempos difíceis, tempos de trevas, tempos de muita angústia haverá. Mas nós temos que lembrar, nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós temos um que nós podemos declarar, Tu és o nosso auxílio, não temerei. Então isso é tão precioso, nós sabemos que temos um Senhor que podemos confiar nele. Irmãos, na palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 1, gostaria de ler aí com os irmãos. Quando na criação, no quarto dia, o Senhor fez 2 grandes luzeiros. Então aí no verso 14 do capítulo 1, diz assim: Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Então aqui, irmãos, tudo que está escrito é para o nosso ensino. E nesse contexto, quando nós vemos esses 2 grandes luzeiros, o maior governar o dia, o menor para governar a noite. Então nós temos o sol, nós temos a lua, que foram criados para a terra. Irmãos, como um tipo, como uma sombra, nós vemos que o sol, ele fala de Cristo, e a lua fala da igreja. Então nós temos 2 figuras que podem nos orientar, nos ajudar. Então hoje, no tempo presente, nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, e nós cremos que nós vivemos no período da lua, nós estamos vivendo o período da noite, mas a igreja, ela como luz, ela deve brilhar nessa terra, ela deve governar essa noite, até que o sol da justiça apareça. Então o Senhor Jesus, Ele esteve aqui, Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então nós sabemos, pela ciência aí, que a lua, ela não tem luz própria, mas ela tem a luz do sol. Então, irmãos, nós mesmo estando aqui, nesse período de trevas, nós temos a luz de Cristo que brilha sobre nós, e nós podemos refletir a luz de Cristo.
Cada manhã que você levantar, você pode refletir a luz do Senhor. Sara, e tem lugares aqui, ó. Então, cada manhã, nós podemos ver que nós somos de Cristo e nós temos a vida de Cristo. E nós devemos viver todo dia sob essa luz do Senhor. Irmão, irmã, você sabe, né, das estações da lua. Tem período que a lua não tem luz, nós não vemos a luz. Mas tem um período que ela está toda cheia. Muita glória, né? A gente às vezes até vê em determinada época do ano, o tamanho dela, ela aumenta. Então nós podemos ver, irmãos, hein? Quanto mais luz de Cristo, mais glória nós vamos manifestar. Então nessa manhã que nós estamos diante do Senhor, nós devemos voltar o nosso coração para o nosso Senhor, para que essa luz de Cristo, cada dia, venha brilhar mais e mais através das nossas vidas. Para que ao andarmos no meio dessa treva, das trevas, desse mundo perverso, possam ver essa luz, não nossa, mas a luz de Cristo, né? Pelo nosso testemunho, pela nossa vida, como Jesus diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, irmãos, a mesa do Senhor é um memorial, para nós lembrarmos do nosso Senhor, e para nós lembrarmos que um dia Ele virá, um dia estaremos com Ele, para sempre. Então nós temos a paz do Senhor, nós temos um descanso no Senhor, nós temos um refrigério no Senhor. Então enquanto o Senhor não vem, nós vamos ter essa função da lua, a igreja como luz nesse mundo de trevas. Irmãos, a história de um homem na Bíblia, os irmãos conhecem, a história de Manassés. Os irmãos conhecem a história de Manassés. Lá em 2 Crônicas, 2 Crônicas, o capítulo 33, 2 Crônicas, capítulo 33. Esse rei, Manassés foi um rei perverso, ímpio, fez tantas coisas abomináveis ao Senhor. Mas é interessante, um homem que estava em trevas, até que um dia a luz brilhou em seu coração, e ele reconheceu que o Senhor é Deus. E aqui então diz assim no verso 4, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Então olha só o que esse homem fez. Ele não levantou um altar lá na cidade, mas levantou na casa do Senhor. E ele fez muitas abominações. Aí diz, no verso 5, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia.
ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha só que maravilha, irmãos. Um homem que estava em trevas, mas ele se humilhou. Ele reconheceu que o Senhor era Deus. E aqui é interessante, fez-lhe oração. Oh, irmãos, que preciosidade. Nós lembrarmos dessa palavra. E no momento de treva, momento de, às vezes, que nós pecamos, nós podemos lembrar que Cristo, Ele é a propiciação. O Senhor Jesus se tornou a propiciação pelos nossos pecados. O seu sangue que foi derramado se tornou favorável a cada um de nós. Então nós podemos achegar com confiança, confessando os nossos pecados, reconhecendo a Cristo como único Salvador, como único Senhor. Então Deus ouve. Se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Então esse homem, Manassés, olha a história dele, o que ele fez para provocar o Senhor. Ele fez ali na casa de Deus, desprezando o Senhor, desprezando a palavra do Senhor. Então o Senhor o leva cativo. Mas ali ele se humilha, faz uma oração e Deus atende a sua súplica. Mas o que é interessante, irmãos, que ele não ficou só na confissão, mas ele foi transformado. E olha aí os versos seguintes, o que ele fez. Então depois dessa salvação, o Senhor o salvou. Depois disso edificou o muro da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrindo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou. Então olha só, a reação de uma pessoa arrependida, uma pessoa que recebeu a graça, que recebeu a misericórdia do Senhor. Então o que ele fez? Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Olha que maravilha, uma transformação, uma confissão e uma transformação. Ele reconheceu quem é o Senhor, e ele passou a servir ao Senhor. Então, irmãos, o nosso pecado, se estamos em pecado, o que temos que fazer? Confessá-lo, mas não somente confessá-lo, mas abandoná-lo e mudar de vida. Tem que haver em nós uma transformação, é voltar o coração totalmente para o Senhor. Então, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós estamos aqui diante da mesa, para nós lembrarmos isso, irmãos, da graça e da misericórdia do Senhor, do amor do Senhor por nós, e o sangue do Cordeiro está à nossa disposição. Então nessa manhã, que seja uma manhã de restauração, uma manhã de reconciliação, uma manhã de transformação, que você volte o seu coração para o Senhor. Se há algum ídolo, se há alguma idolatria no seu coração, lança fora, tira do seu coração. E o Senhor diz uma coisa interessante, através de Paulo: a avareza é idolatria, porque às vezes não temos um ídolo, uma imagem de escultura, mas nós podemos ter outros ídolos no nosso coração. Nós podemos ter outras pessoas que podem estar ocupando o nosso coração que não seja o Senhor. Isso é idolatria. Tudo aquilo que ocupar o seu coração que não é o Senhor é um ídolo. Tira do seu coração. Então que nessa manhã seja uma manhã de restauração, de reconciliação, que você possa voltar o seu coração para o Senhor, como fez Manassés, para que a luz de Cristo, a luz do sol, venha brilhar em seu coração,
E você vem expressar a luz de Cristo, manifestar a luz de Cristo, por onde você andar, onde você estiver. Que o seu testemunho realmente seja luz, não trevas. Porque muitos têm andado, como diz a palavra, tem nome de que vive, mas está morto. Não tem brilhado a luz. Então, nessa manhã, irmãos, a graça do Senhor, a paz do Senhor seja sobre cada um de nós. E gostaria de ler um último versículo aqui em Apocalipse. Quando, nessa semana, foi na sexta-feira, o Gerson esteve compartilhando aqui na reunião do Salmo 32. Quando ele compartilhava, me veio esse texto aqui de Apocalipse. O Gerson fez menção da paz do Senhor. Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então a paz de Cristo, o Gerson fez menção muito dessa paz que o homem pode ter por causa do perdão. Uma consciência limpa, que não tenha nenhuma culpa. Então quando você não tem nenhuma culpa, então você tem paz. E essa consciência, então aqui em Apocalipse, muito precioso para nós, quando João começa aqui, capítulo 1, tendo a revelação de Jesus Cristo, nesse descortinar de Cristo para nós, ele fala assim, João, verso 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Olha que preciosidade. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Como se dissesse também, irmãos, João, a igreja de Patos de Minas, graça e paz a vós outros. João, a igreja de Belo Horizonte, graça e paz a vós outros. A igreja de Guimarães, graça e paz a vós outros. E São Paulo, graça e paz a vós outros. Em cada localidade, cada cidade, está dizendo graça e paz a vós outros. Mas olha só, da parte de quem? Graça e paz, da parte de quem? E aqui ele diz então, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. E, olha que maravilha, irmãos. E, podemos ler juntos? Está aí, está projetado aí? Vamos ler juntos, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Que preciosidade, irmãos, para nós isso. Termos paz com Deus. Termos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E aqui preciosidade aqui, nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Glória a Deus. E nos constituiu rei, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nos abençoe, irmãos, cada dia. Então você é um sacerdote. Você é um sacerdote diante do Senhor, para ministrar ao Senhor. E também para levar o Senhor aos homens. Que pelo sangue de Jesus você foi purificado, lavado, santificado. Irmãos, graças a Deus, nós temos a mesa, podemos participar. Nós poderíamos participar todos os dias. Eu fico pensando como que as pessoas têm uma consciência, um pensamento, que diz, não, temos que fazer só de mês em mês, ou de 6 em 6 meses, ou de ano em ano. Não, para não virar um ritual. Irmãos, tinha que fazer isso todos os dias, para lembrarmos, para nós anunciarmos a morte do Senhor.
É um privilégio podermos participar dessa mesa. Então você que creu no Senhor Jesus, você que recebeu poder de Deus, de se tornar filho de Deus, você é convidado a participar dessa mesa. Cássio, preciosidade, que bênção, não é? Você é filho de Deus, e os filhos de Deus estão convidados a participar da mesa, a sentar com o Pai, ter comunhão com o Pai. O Estevão fez menção aqui esses dias da mesa da comunhão. Nós podemos participar dessa mesa. É um privilégio para nós. É graça de Deus dada a cada um de nós. Então, irmãos, nessa manhã, não é um momento de nós fazermos uma confissão de pecados aqui, mas é um momento de adoração. É um momento de reconhecimento. Quem é Jesus? E eu te encorajo. Eu encorajo você. A sua timidez, às vezes, não pode ser maior do que o que o Senhor fez. Então, com gratidão no seu coração, adore a Deus. Rendam graças ao Senhor, como Ele fez, ofereceu sacrifícios e ações de graças. Então, nessa manhã é um momento oportuno para você abrir sua boca e ministrar ao Senhor ações de graças pela graça e pela paz recebida do Senhor. Amém? Pai, damos graças ao Senhor. Bendizemos o Teu nome, pelo Teu grande amor, pela obra realizada. Graças te damos por Jesus Cristo, que é a luz do mundo, e essa luz brilhou em nossos corações. E hoje somos luz deste mundo, Senhor. Ó Senhor, que essa luz venha brilhar, Senhor, cada dia. Ó Senhor, o Senhor declarou isso para nós. Vós sois a luz do mundo. Ó Senhor, queremos brilhar e não esconder essa luz. Senhor, damos graças pelo perdão, porque as nossas iniquidades foram perdoadas. Senhor, te damos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, receba em nome de Jesus a nossa gratidão nesse momento. Amém. Podemos participar desta mesa, tomar do pão e beber do cálice, anunciando a morte do Senhor, até que o Senhor venha. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Senhor.